Outro roubo de bola. Mais um jogo de mais de 10 roubos de bola para a equipe cleptomaníaca do Thunder. Vem de novo J-Dub. J-Dub, indomável, arrasador! Fala, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao seu Mania de Thunder, o meu, o seu, nosso podcast sobre Oklahoma City Thunder, atual campeão da NBA. Aqui quem fala é o Lucas, do Thunder Brasil. E quem me acompanha aqui nessa empreitada, como sempre, meu fiel escudeiro, Ângelo, do Thunder Mania. Fala, meu amigo, tudo bem? Salve, meu amigo Lucas, Thunder Brasil, que é o Ângelo do Thunder Mania. Cara, acho que não tinha momento melhor para a gente gravar esse episódio depois desse início de temporada avassalador e com bastante coisa por vir ainda, né? Bastante novidade, muita coisa para a gente tratar nesse episódio aqui. Vamos lá, né, cara? Episódio extraordinário, vocês já sabem pelo título aí, Retorno do J-Dub, mas a gente vai falar um pouquinho desse início de temporada do Thunder, que, assim, sem palavras. A gente estava conversando aqui no off antes de começar a gravação, que é unânime, né? O Thunder se tornou um time unânime que cada vez mais surpreende, choca e entrega. São 18 vitórias e uma derrota, sendo que essa derrota foi no back-to-back, fora de casa, em Portland, sem boa parte do time. Isso vale frisar que o Thunder ainda não jogou 100%. Aaron Wiggins está fora. Jalen Williams vai estrear na sexta-feira contra o Phoenix. Então, o Caruso é poupado direto, o Lu Dort, enfim, o Shea contra o Minnesota jogou gripado. Então, é um time que não jogou 100%, mas já está entregando muito. Qual a sua avaliação, meu amigo, sobre esse início de temporada, esse 18-1? Que, pasmem, é a quinta vez na história da liga que isso acontece. Então, é um bagulho raro. Nós estamos falando de uma liga centenária, quase, e só 5 times conseguiram isso e o Thunder é um deles. Sem dúvida nenhuma, um início histórico. Eu acho que todo mundo sabe do potencial desse Thunder, inclusive, né? A gente está vendo aí o time, cada vez melhor, sem vários jogadores. Eu esperava um início bom, como na temporada anterior, que a gente começou bem também, mas um 18-1 ele é ainda mais, né, do que a gente esperava. Eu, pelo menos, esperava que o Thunder tivesse algumas dificuldades em alguns jogos, especialmente pelos desfalques, mas o Thunder está sabendo lidar muito bem com tudo isso. A gente está vendo novos jogadores florescendo, né? Eu queria fazer um parênteses aqui para o AJ Mitchell, que é um cara que vem muito bem nessa temporada. Fora, claro, o Shai Gilgeous-Alexander, com uma temporada espetacular aí, encaminhando para brigar novamente pelo MVP. Mas o Thunder como um todo, mesmo com todos os desfalques, tem conseguido performar todas as noites. Eu acho que essa consistência é o lema que nos leva até aqui, né? 18-1 em 19 jogos. E como tu comentaste, é a questão da única derrota ser para o Blazers, fora de casa, em todo aquele contexto. Cara, é muito simbólico, é muito simbólico. E vendo a tabela, a gente começa já a projetar grandes coisas, assim. Não é um absurdo, assim, sonhar em, de repente, buscar o recorde do Warriors. Claro que não deve ser o foco principal da temporada, mas do jeito que o Thunder vem jogando, mesmo em meia desfalques, agora com alguns retornos, né? Jalen Williams voltando, o Aaron Wiggins daqui a pouco também tá voltando, o Kerry Williams voltou ontem, outros jogadores também. Cara, vai se avizinhando aí uma temporada histórica de ponta a ponta. Potencial não falta, nós temos as peças, os jogadores estão progredindo, e a gente vê que, cara, tem uma disparidade. O Thunder tá acima dos outros times da liga atualmente. O melhor de tudo para mim é que vence e convence, porque muita gente comenta que jogos foram fáceis, sei lá o quê. Os jogos foram muitas vezes fáceis, né? Essa impressão de fácil é muito relativo, porque a gente está falando da principal liga de basquete do mundo. Então, assim, não tem jogo fácil. A verdade é essa. Para quem acompanha a liga, não tem jogo fácil. E aí o Thunder fez esses jogos serem fáceis justamente pelo fato de ser o Thunder. Você vê o jogo do Thunder, cara, é uma dominância absurda. O time adversário fica incomodado. Você vê direto, os caras começam com um plano. Esse jogo contra a Minnesota agora foi o mais acirrado, assim, nas últimas semanas, né? Quiçá no mês. Foi o jogo mais difícil do Thunder na temporada, de repente, tirando aqueles primeiros ali. E aí, cara, os caras conseguem a liderança e aí do nada desanda, sabe? O Thunder tem um foco absurdo. Isso é uma coisa que eu admiro muito nesse time, essa maturidade para um time tão novo. Você vê o Caruso aí, que é o cara mais velho desse time, que é um cara que não tem nem 30 anos de idade, e mesmo assim o Thunder tem essa maturidade de fazer tudo tão limpo, sabe? É um time que consegue medir sua força. É uma parada que eu escuto muito do Anthony Curti, que fala de NFL. Quando você pega um time ruim, cara, você tem que dar porrada, não tem jeito. Você pega um time ruim, você tem que dar porrada, você pega um time bom, você tem que dar porrada, isso é tudo medição de força, porque tem vários jogos aí
de times que supostamente são contenders, tipo Lakers, o próprio Minnesota, Houston aí, que eles perdem contra esses mesmos times que o Thunder ganha por 20 pontos. Então, é uma surpresa muito agradável, porque a gente já esperava isso, né, cara? Do Thunder bem, que é atual campeão, a gente esperava isso aqui. Acho que nem o torcedor mais otimista esperava esse 18-1, que poderia facilmente ser um 19-0. Facilmente poderia ser um 19-0. E, cara, projetar, quebrar o recorde do Warriors é surreal, porque é uma realidade. Simplesmente uma realidade. Hoje o Thunder tá nesse ritmo, né, que os americanos têm aquela estatística no pace, né? O Thunder está na projeção para terminar com 77 vitórias. É loucura, assim, sabe que não vai acontecer, muito improvável que aconteça, ainda mais conhecendo o Thunder na reta final da temporada ali, tirar o pé, enfim, como é que o calendário é apertado, involuntariamente vão ter jogos ali que o Thunder vai perder por contextos, né, nem por questão de qualidade, como fez contra a Portland. Mas é surreal o time se colocar nessa posição, né? E o Thunder parece que vem jogando mais leve do que na última temporada, né? Eu não sei se é o peso do título, de repente. Os caras estão jogando por música realmente. E isso faz com que a gente note claramente assim que o Thunder é um time superior. É até difícil, a gente brincou um pouco antes de começar a gravar, assim, manter a humildade, porque, porra, todo jogo, tá ligado? O Thunder chegou a emendar uma semana inteira aí só com blowouts. A gente sem ver os caras pisar em quadra no último quarto. Agora mesmo estava vendo alguns highlights de Thunder e Jazz na semana passada. O Jazz no terceiro quarto do jogo, liderando por 7 pontos. Cara, num piscar de olhos, o Thunder terminou o quarto vencendo por 22. Então é uma questão assim que, pô, o Thunder realmente está conseguindo emplacar a sua filosofia de jogo, né, essa questão de ter uma defesa muito forte, essa intensidade, esses pontos em transição, em todas as partidas praticamente. E tem criado uma disparidade muito grande com relação aos seus adversários. A gente tem, né, potencialmente o melhor jogador da liga hoje, o Shea, que é um cara extremamente consistente, está sempre entregando jogos. Uma coisa que eu quero destacar muito nele é a disponibilidade. Eu fiz um post, inclusive, ontem, né, que a disponibilidade é e sempre será, né, uma das principais qualidades do basquete. A gente vê, olha, quantas estrelas na liga hoje perdem jogos semanalmente, ficam 3, 4 semanas fora, alguns até mais, e o Shea não, o Shea tá em quadra toda noite, né? Ontem mesmo contra o Wolves, a gente tá gravando isso numa quinta-feira, né? O cara jogou doente, foi lá, meteu 40 pontos, jogou o jogo inteiro, em alta intensidade, então a gente vê essa disponibilidade não só dele, mas de outros jogadores também, mas eu acho que o Shea representa muito isso, porque é o principal jogador e é quem geralmente nos carrega. Claro, né, o mérito é dele, o mérito é do Thunder, o mérito é da comissão que dá, né, essa condição do cara performar toda noite nesse nível. Então a gente vê aí o cenário extremamente positivo, o time muito bem novamente. E, cara, esperança aí, a confiança, claro, de todo mundo é que o Thunder continue nesse ritmo e que venha um back-to-back, né? Eu quero muito esse segundo título, esse segundo MVP, tudo que der para varrer de novo, a gente está à disposição aí. Porque, pô, se ganhar tudo de novo é loucura. Sério, o Shea ano passado, temporada passada, conseguiu tudo. E se conseguir de novo é absurdo. E o mais engraçado para mim é que ele é o tipo de cara que ele joga o jogo como o jogo está acontecendo, igual você falou, com a música. Por exemplo, o Thunder está fluindo de uma forma, ele não vai interferir para melhorar seu jogo, sabe? A gente vê muito isso do Luka Doncic às vezes, até por conta, não é nenhuma crítica ao Doncic não, tá? Porque a situação dele, o contexto dele é diferente do Thunder, o cara tem que jogar sozinho. Às vezes o próprio Jokic agora tá tendo até um pouco menos volume, até vi uma estatística que ele tem jogado também poucos últimos quartos, porque o time do Denver melhorou, mas são diversas estrelas que às vezes têm que interferir no jogo de uma forma muito mais importante, digamos assim, e o Shai sabe muito bem diferenciar isso, uma coisa que eu reparo bastante nisso, eu não tenho essa estatística agora, mas o Shea adora fechar períodos. Impressionante a quantidade de vezes que, por exemplo, no primeiro quarto ele começa desligado, começa meio devagar, e do nada, no final do período, sei lá, faltando 2 minutos, ele faz tipo 12 pontos. Contra Minnesota, o jogo que você citou, foi um exemplo disso. Foi no terceiro quarto, ele estava zerado, se eu não me engano, ou alguma coisa assim. E aí, cara, ele terminou tipo 13 pontos, do nada, assim. Tipo, ele fez 2 bolas de 3. O ritmo, ele entende o jogo de uma forma diferente, sabe? Ele tem um ritmo próprio. Isso é o mais impressionante, porque um cara conseguir conciliar, ter esse equilíbrio, né, é muito difícil. A gente vê aí jogadores que são normalmente marcados porque, aquele cara, pô, joga devagar. Tipo, James Harden é um cara mais cadência. Hoje em dia, pô, LeBron é um cara mais explosivo, né? Você conseguir essa mescla, cara, é uma parada muito surreal. E trazendo alguns números aqui do Shea, assim, se eu ficar falando os números dele aqui, o podcast vai ser só sobre isso, mas acho que os mais gritantes que chamam a atenção são os 91 jogos seguidos
com pelo menos 20 pontos. Amanhã contra Phoenix, a gente está gravando isso na quinta. Amanhã, sexta-feira, contra Phoenix, se ele fizer 20 pontos, ele vai igualar a segunda maior marca da história, que é do Wilt Chamberlain, que são aqueles recordes malucos que o Wilt tem lá dos anos dos primórdios da NBA. Então são recordes que a gente nunca imaginava que isso poderia acontecer. Ele tá com 32 pontos por jogo, tendo 33 minutos por jogo, sabe? São 415 pontos em 410 minutos em novembro. É a temporada mais eficiente da história para um armador. Ele está nos 50, 40, 90, né? De arremessos, 3 pontos e lance livre. Então, cara, o céu é o limite, sério. Eu sinto que ele. A sensação que eu vejo do Shea é que ele realmente pode não ser o melhor jogador do mundo aí. Tem discussões sobre o Jokic e tal, MVP, etc. Não vou entrar nesse mérito. Mas a sensação é que, cara, ele tem um basquete próprio, sabe? E pelo fato de ter esse basquete próprio no nível tão alto, é uma parada que é única na história do basquete, sabe? Uma parada nunca antes vista. O azar nesse caso aí é de quem não tem, né? Acho que a gente tem que agradecer muito. Eu lembro lá, primórdios de 2020 e 2021, como era irreal pensar, né? Primeiro em estar na situação onde a gente está hoje, mas acho que o próprio Shea, ninguém imaginava que ele fosse, porra, ser um dos caras da liga, assim, né? Ao lado de Jokic hoje, acho que são caras que estão num tier muito único, assim, sabe? Um patamar muito único. Talvez o Giannis junto ali, Luka Doncic. Mas lá atrás, cara, ele se provou demais, assim, meio a muitas desconfianças, narrativas, né, a gente vê até hoje, cara, mesmo tudo que ele ganhou, né, acompanhando alguns perfis, né, a mídia gringa e tal, como ele ainda, né, carece um pouco desse reconhecimento, que talvez não seja o mais importante, mas, né, quem acompanha o dia a dia, todo o jogo, sabe que o cara tá sempre ali, e, mano, o céu é o limite pra ele, pro Thunder e pra nós torcedores também. E, cara, uma coisa que eu tava ficando um pouco preocupado era sobre sobrecarregar ele, porque, bem ou mal, o Jalen Williams estava fora e agora está de volta. Infelizmente, para a gente até fechar, até poder focar um pouco no Jalen Williams, falar um pouco desses outros jogadores do Thunder. Você citou por alto o AJ Mitchell, né? E assim, o Thunder está 18-1, muito por conta do Shea, mas muito por conta da defesa. É surreal. O Thunder tem 7 jogadores no top 10 de melhores rates defensivos. É uma loucura. Caruso, Ed Mitchell, Casey Wallace, Lu Dort, Hartenstein, Chet Holmgren, tem mais um que é quem, tu lembra? Pô, de cabeça agora não me vem à mente, não. Enfim, mas a estatística é essa. Então, é surreal pensar que essa defesa está sendo ainda mais histórica e o ataque está mais fluido. Acho que a palavra que você falou foi bem ali, que está mais leve, né? O Thunder está cada vez mais leve, é um jogo mais bonito até do Thunder. Os caras estão mais confiantes e é muito bom ver esses caras chegando, né? O AJ Mitchell, acho que é a pérola da parada, né, cara? O Chet está fazendo uma temporada muito boa. Acho que ele está finalmente entregando o que a gente esperava. Tá caminhando para ser o All-Star pela primeira vez na carreira, porque de fato vai ser na primeira temporada dele inteira, né, desde o começo, assim, então ele está aproveitando. Não foi muito bem contra o Minnesota, até porque era um matchup difícil. A gente sabe muito bem que o Gobert é um cara chato, apesar de todos os apesares. Mas o Chet está sendo um destaque muito positivo que eu estou gostando, e Jay Mitchell também. Quais são os seus destaques, meus amigos? Pode citar esses hoje também. Cara, eu tô gostando muito do entrosamento Chet, Holmgren e Isaiah Hartenstein no garrafão. Eu Sim, acho muita coisa. que os dois conseguem manter ali uma parceria que inicialmente talvez muita gente desconfiasse. Eu mesmo via uma certa dificuldade ali, mas aparentemente eles gostam de trabalhar juntos, se esforçaram para isso, criar esse entrosamento. Até no off-season a gente acabou vendo eles treinando junto por várias oportunidades também. Então eu acho que isso traz ao Thunder uma versatilidade muito grande, porque o Chet por si só já é um cara versátil. E o Hartenstein, mesmo, né, com algumas limitações ofensivas, é um cara que se dedica demais em quadra. Demais, passando a bola, pegando rebote, até mesmo pontuando. A gente viu essa temporada dele com um jogo de 33 pontos e 19 rebotes, uma baita de uma performance. Então esses dois caras no garrafão, fora dele, o Chet especialmente se passando a quadra em muitos momentos também, trazem ao Thunder uma versatilidade muito grande. E, cara, o AJ Mitchell para mim é a surpresa da temporada. Eu esperava já que ele fizesse um bom ano, mas ele tá entregando além. Claramente ele tá entregando além. Ele, porra, por exemplo, acho que 16 pontos era o máximo da carreira dele na última temporada, e essa tá sendo a média dele praticamente, né? Então a gente vê ele aí, cara, não dá para descartar ele de repente brigando aí para ser o sexto homem da liga, ou de repente, né, sendo um dos finalistas, porque vem trazendo ao Thunder aí, cara, uma explosão muito boa vindo do banco. É um criador de jogadas, ele consegue criar para si, cria para os companheiros. Muitas das noites vem sendo a segunda arma ofensiva do time ao lado do Shea,
porque o Chet algumas noites acaba estando um pouco frio e tal, e o AJ é aquele cara que tá ali sempre, né? Até por ser um guard também, tem mais a bola em mãos, tem conseguido performar muito bem, e para mim é uma das principais notícias dessa temporada, né? E eu fico muito empolgado agora de ter o Jalen Williams de volta, de em breve ter o Aaron Wiggins de volta, porque a gente vai acabar, não pelo Jalen Williams, né, que é um titular absoluto, mas por outros jogadores, cara, formando um banco de reservas ali, que reserva só o nome, porque esses caras poderiam se titular em muitas franquias também. AJ, Wiggins, o Isaiah Joe faz uma temporada até subestimada, tá uma temporada bem honesta do Joe, que por muitas vezes esteve fora dos planos, né, de muitos torcedores aí que a gente lia na temporada passada também. Então vai ter um banco bem recheado de jogadores que podem contribuir a qualquer momento. E o mais importante para a gente amarrar essa parte do elenco é que eu falo sempre e eu vou sempre reforçar que possível, especialmente para a gente que torce, sim, acompanha o time direto e já projeta as coisas, né? Acaba que tem muita ansiedade. Desfruta, rapaziada, porque o Hartenstein, por exemplo, o que mais se falou na off-season, assim que o Thunder foi campeão, começaram os papos de projeção de salary cap do futuro, que o Thunder realmente vai ter que se ajustar, como todo time se ajusta, porque é assim que a liga funciona, as ligas dos Estados Unidos funcionam. Mas assim, o Hartenstein tem contrato. E se ele for sacrificado ou não lá na frente, cara, isso é um problema que a gente vai lidar lá na frente. Ele ainda segue sendo um jogador muito importante. A gente só Deus sabe o quanto o Thunder precisava de um pivô como ele há anos, assim, anos, desde a saída do Adams, assim, sendo que o Adams já não entregava, nunca chegou perto assim dessa qualidade que a gente tem no Hartenstein, sabe? O Hartenstein é um fenômeno, sabe? Não é, beleza, não vou virar aqui também um All-Star e tal, não, mas ele é absurdo, sabe? Ele dá passe, ele arremessa, tipo, de todos os lugares próximos ao aro aí, né? Ele é intenso. Então, assim, não vamos ficar também pensando, porque toda vez que eu via, pelo menos na timeline, falar o nome dele, já a pessoa falava, ele vai rodar, já tá jogando a última temporada. Tá bom, que seja. Aproveita isso. Tanto ele quanto o AJ Mitchell, já vejo muita gente falar também, putz, não vai dar para segurar ele. Cara, ele tem contrato aí, contrato de 3 anos e é isso. Ele é jogador do Thunder até segunda ordem. Então, o Thunder vivendo esse momento, a gente tem que, acima de tudo, desfrutar. Claro, fazer as cobranças diariamente, mas essas projeções a médio e longo prazo, cara, não ajuda nada, sabe? Porque a gente sabe também que o time foi campeão no momento que, de repente, muita gente não esperava, foi até antes do que muita gente projetava, de repente a projeção oficial, entre aspas, assim, para ser campeão, seria a última temporada, mas essa agora seria mais, né? O Jalen Williams vindo para o seu segundo ano de All-Star, Chet no seu primeiro, Shea com o seu MVP, mas aí aconteceu antes muito por conta do grupo, porque basquete, acima de tudo, é grupo. E o Thunder tem um grupo muito forte. Então, assim, não se deixem cair por narrativas no sentido de, nossa, ferrou, o time vai mudar. Cara, o time é isso, apoia o time, porque o time vai muito longe. E vai muito longe porque o Jalen Williams voltou. Mano. O homem não joga desde o dia 22 de junho, aquele Game 7 das finais, aquele dia histórico para todo torcedor do Oklahoma. E o Jalen Williams voltou. Operado, recuperado, vai macetar o Phoenix Suns e todo mundo. Qual a expectativa, meu amigo? Não é só o Jalen Williams, né? Eu acho que muita gente não percebe a temporada que esse rapaz fez em 2024 e 2025, né? All-Star, All-NBA, All-Defense, campeão, 40 pontos nas finais, simplesmente uma estrela, né? Que volta à quadra por Oklahoma City amanhã. Cara, muito empolgado, espero muito desse cara na temporada, eu acho que ele também tem muito a evoluir, mesmo já tendo conquistado tudo isso e já sendo um super jogador, né? Para muitos aí, o melhor defensor do Thunder ao lado do Chet, extremamente versátil dos dois lados da quadra, um cara criativo, um cara que mata a bola, um cara que consegue ser clutch em muitos momentos também. Eu tô muito empolgado, tô muito empolgado. Claro que a gente vai precisar ter um pouco de cautela. Eu acho que justamente por ele ser esse cara muito explosivo, muito versátil, que depende muito do físico também para jogar, inicialmente não espero, né? Porra, 30 pontos de média. Acho que vai ter que ter cautela. O Thunder se preparou para esse momento também, né? Eu acho que justamente o fato do Thunder estar muito bem, né? Tá com um recorde no caso, o desempenho ali assegurado na liderança do Oeste, deu toda a cautela possível para o Jalen Williams voltar no momento onde ele realmente estivesse bem, recuperado. Eu acho que agora é isso, é ele entrar no time, né, se acostumar novamente com a rotação do elenco, com a minutagem. Não espero também que ele vá sair jogando 35 minutos por noite, deve ter uma minutagem controlada. E aí, cara, é aos poucos, é trabalhando mês a mês,
para poder chegar no nível que ele apresentou na temporada passada. Eu acho que é o momento perfeito para ele voltar. O Thunder tá aí 18-1, como a gente já comentou, e o retorno dele traz um hype ainda maior, né? Eu vejo as pessoas, os torcedores adversários, por exemplo, cara, é um time com 18-1 caminhando para uma temporada absurda e tem simplesmente o Jalen Williams para fardar no elenco. Então, acho que a gente tem muito a agradecer e, cara, desfrutar. Tu falou muito bem. Eu acho que é aproveitar. A gente fica muito em cima, às vezes, de nossa, é recorde, é estatística e coisa assim. Cara, às vezes a melhor coisa a se fazer é tu parar para assistir o jogo e aí curtir, mano, curtir. Lembrar quem acompanha mais tempo daqueles momentos, porra, 2017, 2018, o time capengando lá com o Paul George, o Carmelo Anthony, o Russell Westbrook, e hoje a gente tá aqui, né, com uma filosofia consolidada, com o time campeão, jogando por música, muitos desses caras jovens, né, com contratos versáteis, o Thunder se preparou para esse momento. E eu acho que agora a gente tem que aproveitar e fazer valer tudo isso que a gente conseguiu construir. Exatamente, cara. E a gente conhece muito bem o Jalen Williams. Você falou que é um cara explosivo e também ele é um cara muito emotivo, né? Até porque ele é novo. O cara tem, pô, 23, 24 anos. Então, assim, tem que pensar no lado humano da pessoa também, né? A gente vai querer, de fato, que ele volte e já volte a jogar. Já volte a jogar, sendo aquele cara que a gente conhece e tal, só que também não tem muita necessidade de correr. É o retorno perfeito. Acho que eu concordo plenamente com você, a questão do timing vai voltar no cenário positivo até demais, sabe? É uma coisa que mesmo se ele volte a jogar mal, ele não vai atrapalhar, sabe? Ele vai voltar, ele pode voltar amassando o aro que, assim, não vai ter tanto impacto. Até porque o impacto grande dele é na defesa. O Jalen Williams é um grande defensor. A gente fica meio subestimando isso porque o Thunder tem vários defensores e o ataque acaba chamando mais atenção, né, nessas partidas, quando o cara faz uma enterrada, faz uma cesta bonita. Só que o Jerry Williams na defesa, cara, é um verdadeiro cachorro, né? Ele fica latindo, ele faz aquelas gracinhas dele, só que é um verdadeiro cachorro. Então ele vai agregar muito. E não sabemos ainda, não saiu nenhuma informação sobre limites de minutagem, mas a tendência é que ele volte ao time titular, naturalmente isso aconteça, e aí Keyson Wallace seria colocado no banco, certo? Ou você colocaria outro jogador? Porque muita gente está falando para o Ludort ser banco, só que, cara, eu não acho que o Ludort deveria ser reserva pelo simples motivo de que eu não acho que ele agregaria tanto quanto ele agrega vindo do banco. Sabe, eu vejo muito mais no Keyson Wallace, que no caso é o reserva imediato dele ali, entre aspas, né? Ele, Caruso, por assim dizer, tendo o Jalen Williams de titular, eu vejo o Case Wallace tendo um impacto muito maior, né? Até pelo fato do Case Wallace levar a bola, né? Você colocar o Case Wallace de titular, você literalmente coloca ele, entre aspas, só para marcar, porque ele não vai encostar na bola com o Jalen Williams e o Shea em quadra, né? Então, para mim, faz muito mais sentido o Ludort. Então, eu acho que é natural o Case Wallace ser sacado, até questão de hierarquia também, né? A gente sabe muito bem, pô, como o Thunder valoriza isso, né? Questão de continuidade, sequência e tal. E o Ludort é um dos símbolos desse time. Não acho que ele vai ser sacado assim, apesar das críticas, que não acho tão justas também. O Dort é um cara que é um dos mais injustiçados por parte da torcida. E eu queria saber de você, cara. Você acha que essa vai ser a mudança principal? Assim, o que você acha que muda com essa volta do Jalen Williams? Eu concordo, eu acho que é mais uma questão hierárquica mesmo, pelos discursos do Dagno, pela franquia Thunder ser uma franquia um pouco mais conservadora nesse aspecto, eu acho que é natural o Dort, por ser um dos líderes do elenco, acabar ficando titular, né, como ele já vem sendo titular há 5, 6 temporadas, e o Keyson acabar dando a vaga pro Jalen Williams, né, e cara, o status de titular, ele é um status mesmo, porque muitas vezes o cara que vem do banco tem mais minutos de titular do que o cara que sai jogando, né, então acho que o Thunder é uma franquia que faz muito isso, né, a gente vê várias reservas aí, os caras jogando 20, 25 minutos por noite. Acho que nesse caso vai ser realmente um revezamento natural ali. Dort, Keyson Wallace, Caruso, outros caras também. Fica um pouco sentido só porque a temporada defensiva do Keyson Wallace é muito boa. Muita gente, né, considerando ele até para all defense, é um cara que vem aí. Lidera a liga em roubo de Exato, bola. lidera a liga em roubos de bola, fica um pouco com o pé atrás com relação a isso, mas, cara, no que realmente importa, que é o time seguir jogando, né, os caras conseguindo performar em diferentes rotações, eu acho que pouco importa, na verdade, quem vai sair jogando. Mas acredito que vai ser o Dort, tá? Acho que o Dort permanece, né, por ser um dos pilares da franquia a nível de liderança, né, um cara que já é muito respeitado dentro da franquia. Eu acho que por uma questão hierárquica fica Dort e o Keyson vem provavelmente com uma minutagem muito próxima vindo do banco. E, cara, muitas noites pode até mesmo ser titular, né? Até porque o Thunder vem aí com alguns desfalques seguidos. O próprio Jalen Williams, a gente não sabe se ele vai encarar todos esses jogos em sequência, de repente é poupado um jogo aqui, um jogo ali, e o Keyson pode seguir tendo seu espaço no elenco.
É bizarro pensar, porque, por exemplo, você pensa nas finais, um dos melhores jogadores do Thunder, que foi o Caruso, veio do banco. É um reserva, tipo assim, indiscutível. Ele não tinha seu espaço entre os titulares, que você pensa, caraca, um cara como ele reserva, sim. E a rotação do Thunder é dessa forma. Você falou sobre a profundidade de elenco, cara, é loucura, né? Agora o nosso banco vai ser simplesmente AJ Mitchell, tipo, com todo mundo saudável, né? No caso, agora só vai faltar o Aaron Wings. AJ Mitchell, Keyson Wallace, Caruso, Aaron Wiggins, Kenrich Williams e Jalen Williams. Numa segunda unidade que, assim, raramente essa segunda unidade jogam todos eles juntos. Sempre o J-Dub fica, ou o Hartenstein fica, ou o Shea fica, o Chet fica. Loucura, né, cara? É um time muito mais seguro, sendo que não precisou fazer loucura no mercado. A gente tem visto como, né, o Thunder tem oportunizado todo mundo a jogar bola. Até o próprio Ousmane Dieng, que nas últimas temporadas, aliás, até hoje não se firmou no elenco, muito provavelmente não vai ficar futuramente, mas essa temporada tem tido seus minutos. Fez vários jogos aí com minutagem regular, pau a pau com os titulares. É um cara que vem tendo espaço. O Brooks Barheiser, que é um two-way, vem tendo minutos vários jogos também, entrando durante os jogos. Chris Youngblood, idem. Então o Thunder tem oportunizado todos esses caras a jogar. Até por isso eu lamento um pouco a lesão do Thomas Sorber, porque realmente eu acho que seria um cara que teria bastante espaço nessa temporada, justamente por, né, uma pick 15, um cara que chegou com uma certa, né, um certo hype ali e tal, e lamento essa lesão. Mas tô gostando, cara. Tô gostando do jeito que o Thunder tá rotacionando esses jogadores. Vale citar também o Nikola Topic, que até o momento não estreou também. Acredito que sejam, né, casos para a próxima temporada para a gente repensar. São caras jovens com muito potencial, mas dos que estão disponíveis, todos eles estão tendo espaço e, de certa forma, a maioria deles está performando bem e fazendo por merecer o seu espaço no elenco. Cara, é uma completa loucura esse time do Thunder ser um dos mais jovens da NBA. Ter duas escolhas de loteria que não estrearam na NBA. São dois caras bons. E não podemos deixar de citar aqui o nosso Los Angeles Clippers, né? Que o Thunder pode ter 3 piques de loteria ano que vem. Que é uma loucura. A gente acha, assim, questão contratual também, improvável que aconteça, né? Que o Thunder escolha 3 jogadores de loteria, mas é loucura pensar isso. É loucura pensar isso. Então, vamos dar uma projetada nos próximos jogos aqui, já caminhar para a reta final também. Temos alguma coisa para falar em relação ao elenco? Quer falar bem do nosso Clippers, do James Harden? Cara, eu acho que é isso, né? O Thunder tem que dar um jeito de tirar o Harden do Clippers pra gente poder comemorar essa. Quem sabe uma pick 1, já pensou? Claro Cara, que isso é não, porque o bizarro. Careca vai manipular a loteria Com novamente, certeza, com certeza. como em muitos anos, né? Mas, pô, seria um absurdo. Se as coisas fossem justas de fato e a gente desse essa sorte, a liga acabaria com toda certeza. É até engraçado, porque na nossa época de tanque, né, de rebuild, o Thunder não pegou a pick 1 uma vez sequer. E aí seria muito engraçado se pegasse agora. E Somos uma das 3 franquias, se não me engano, que nunca foi pick 1, né? bizarro, cara, bizarro. Cara. Nossa, era sofrido. Nossa, aquela vez do Josh Giddey, meu Deus do céu. Me pencou na outra. Nossa, aí, tá vendo? A gente tem que desfrutar, rapaziada. Passou por muito maus bocados. Mas o pessoal fica zoando, né? Que o Clippers está uma lesão do Harden de acabar com a NBA. Porque se o Harden machucar, o time acaba e aí a pique vai reputando. E se o Thunder faz a loucura, assim, só de zoeira, assim, de trocar por James Harden, só pra tirar o cara do Clippers? Já pensou? Seriedade. Só não pode mandar a pique do Clippers. Só não pode mandar pique. Mas dá um jeito, cara, sei lá. Azar. Ou faz uma troca tripla pra ele, né, ir pra outra franquia. Sam Isso é Prest absurdo. que deu o seu jeito aí. Isso é absurdo, isso é absurdo. Cara, então, eu vou te fazer uma pergunta bem direta aqui. Eu quero perguntar para você qual o próximo jogo o Thunder vai perder. A gente vai enfrentar Phoenix, Portland, Golden State, Dallas, Utah, Clippers, Minnesota fora, Memphis, San Antonio, 2 vezes. Você acha que nesses próximos 10 jogos o Thunder perde algum? Eu acho, claro, a gente tá com um recorte aí de 18 vitórias em 19 jogos, então é normal a nossa confiança absurda para vencer todos. Mas a gente, né, tem que analisar jogo a jogo. A gente sabe que tem a questão das viagens, tem a questão de, né, às vezes simplesmente não ser o dia e o time poder perder. Num contexto de 82 jogos pode acontecer e deve acontecer. O Thunder não vai fazer 81-1, né, por óbvio. Eu acho que desses jogos que tu citou aí, o Wolves fora talvez seja o mais complicado, né? Mais complicado com certeza, porque de certa forma se cria uma rivalidade.
A gente vê o Anthony Edwards, coitado, cansou de apanhar pro Thunder ontem no pós-jogo, ele falou, né, que ele quer, o que ele mais quer é jogar contra o Thunder de novo. Então, se cria um certo clima, até pelo playoff também. Eu acho que Minnesota é um local difícil de se jogar. Então, dessa sequência aí, o Wolves fora talvez seja o mais, assim, que poder ter um pezinho atrás. Mas, assim, ganhamos lá também no playoff. Então, Thunder que deu o seu jeito de continuar ganhando. O Golden State Warriors fora, eu tinha um pezinho atrás também, por uma questão lógica, sim, mas hoje saiu a notícia de que o Curry se lesionou, vai perder 1, 2 semanas, então não vai estar em quadra, então acaba sendo, espero eu, né, um jogo onde dê para projetar uma vitória tranquila, assim, protocolar. E, cara, de resto, o Thunder acaba sendo favorito. Com todo respeito aí, um 9-1 não me espantaria. Eu acho que eu sigo você, assim. Até comentei hoje mais cedo, fiz uma postagem na página, porque o Thunder é o time do momento em todos os aspectos, no sentido de todo mundo fala sobre Thunder, quando o Thunder vai perder e tal. E aí uma das páginas fez uma projeção dos próximos 10 jogos do Thunder. Eu comentei justamente isso, que o jogo mais complicado eu vejo como sendo no Minnesota, até pelo fato de que, cara, suponhamos que o Thunder chegue ali sem perder. O Thunder vai chegar lá com 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. O Thunder vai chegar a 24-1 contra o Minnesota. O Thunder num jogo como esse, entre aspas, não tem nada a perder, enquanto o Minnesota tem tudo para ganhar. Então, assim, seria um jogo que, por exemplo, seria uma final para eles, por assim dizer, por ganhar dos caras e tal, e o Thunder poderia jogar tranquilo, digamos que, assim, não de salto alto, mas, assim, não dando um gás absurdo, até porque não é um jogo de playoff. Você não precisa que o Shea se mate nesse jogo, tipo assim, putz, estamos perdendo, precisamos virar, meu Deus do céu, tipo assim, perdeu, perdeu. Então, acho que realmente é um cenário que poderia vir uma derrota, até porque os caras estão mordidos. Isso é uma coisa até curiosa, né, cara? Agora o Thunder tá virando aquele time que todo mundo vai enfrentar de uma forma intensa. Então, de fato, o Thunder não é que pode jogar relaxado, mas também não pode dar mole. E outro que eu projetei, de repente, a depender do retorno do Embiid também, né? O Embiid tá machucado, tá para voltar aí, não sei quando vai voltar. Mas, de repente, nessa sequência de 2 jogos contra os Spurs, um é dia 23 de dezembro e outro é dia 25 no Natal. Esse no Natal, eu imagino que vai dar Thunder, tipo, sem a menor dúvida, porque é em Oklahoma, enfim, o Thunder vai voltar a ter um jogo de Natal depois de anos, né? Acho que pré-pandêmico, né? O último jogo do Thunder no Natal. Cara, eu acho que foi um Thunder e Rockets, não foi? 2019, por É, aí? o Westbrook, né? Isso aí. É isso aí. Então, assim, vai ser uma festa absurda, o Thunder jogando em casa, e de repente perde pro Spurs. Mas o cenário é muito positivo, né? O cenário é muito positivo. Tem mais alguma coisa, meu amigo? A gente pode caminhar para as perguntas Cara, aqui. é basicamente isso. Quando tu é campeão, tu acaba sendo vitrine. Todo mundo vai querer jogar a vida Não. contra o Thunder para entrar na história de certa forma. É, exatamente, você tem um alvo gigante nas costas, né? Então, a gente postou lá, a gente acabou gravando esse episódio de última hora por conta do retorno do Jalen Williams, e a gente já publicou rapidinho lá no Twitter para ter engajamento e 2 pessoas mandando pergunta. Responder rapidinho aqui para vocês, até para a gente dar uma encerrada no podcast. Vocês já devem estar de saco cheio da gente. Primeiro quem mandou foi o OKCBR, nosso grande Matheus Finito, lendário. Esse cara aqui é a relíquia da Thunder TT. Mandou: qual a expectativa de vocês para os números do J-Dub voltando de lesão? Acham que já vai voltar causando o impacto esperado? Pode responder, mano. Cara, como eu havia comentado, eu não espero ele, né, sendo aquele cara da temporada passada logo de início, né, esses primeiros jogos, principalmente, 3, 4 jogos. Mas eu acho que com o decorrer do mês, chegando ali de repente na rodada de Natal, vai ser o jogador que a gente está acostumado a ver, né? Eu aposto novamente que ele termina a temporada com médias bem semelhantes à temporada anterior, de repente ele 20, 21 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, sendo esse defensor muito versátil, entregando dos dois lados da quadra, né? Eu acho que o Jalen Williams vai ser esse cara, não de início, mas ao término da temporada eu tenho certeza que a gente não vai se arrepender. Eu também acho que vai ser uma volta gradual, até porque o Thunder é uma franquia totalmente conservadora. Inclusive, quem pode puxar aí, ó, eu não tenho informante, mas eu falei desde o início que o Jalen Williams ia voltar no início de dezembro. Estamos no dia 28 de novembro? Estamos. Mas aqui já é dezembro, né? Final de ano a gente sempre empurra as coisas um pouco com a barriga. Mas eu sigo um pouco o que o Ângelo falou, né? Eu acho que de início ele vai voltar tranquilo e tal, mas eu não me surpreenderia se o impacto fosse maior do que a gente vai esperar, tá? Porque assim, a gente não sabe como ele está recuperado já. Se ele já está 300%, se ele já está 200%, se ele está 100% ou está 99%. Então, assim, vai que ele já volta de uma forma muito mais
elétrica do que a gente imaginava, já entregando muito. Que eu não duvido, que é um cara, como o Ângelo bem falou, All-Star, All-Defense, All-NBA, é uma estrela. Então, assim, fora que ele vai vir com a confiança absurda, né? Isso a gente viu muito nos playoffs, cara. Depois da série contra o Denver, cara, ele pegou uma confiança absurda. Ele simplesmente virou homem, pô. Tipo, no sentido de que ele era um garoto, ele ainda é um garoto pela idade, mas ele era um moleque, agora ele virou um homem. Então, pode ser que surpreenda, mas eu imagino que vai ser um retorno gradativo. Eu acho que ele vai ser titular, tá? Não acho que ele vai vir do banco, não. Até porque, conhecendo o Thunder, mesmo não querendo correr risco, ele, ele já vem numa saúde consideravelmente tranquila e segura. Então, eu acho que ele vai vir titular, entregando o que a gente precisa, especialmente, e o contexto ajuda, né? E esse retorno, ele é quase poético, né? Porque, para quem não lembra, essa lesão do Jalen Williams no pulso foi contra o Phoenix Suns também, lá em março, né? Tanto é que ele jogou o playoff inteiro com aquela faixa Bizarro, na bizarro, mão e foi operar apenas após as finais. Então, é um retorno contra o mesmo time no qual ele se lesionou. bizarro. Cara, confio muito no Jalen Williams, confio demais Muito, nele pô, muito. e querendo ou não, é peça aí central junto com o Shea, junto com o Chet, de tudo que a gente conquistou até agora, né? Muito, exatamente. E eu vou até botar de capa desse episódio o Jalen Williams gritando com o pulso dele. Essa foto, nossa, eu tenho essa foto salva Pô, emblemática. absurdo, absurdo. Absurdo. Que ele mete Cara, uma cesta contra o Denver e vai. só fazer um parêntese rápido, que esse jogo de amanhã, a gente tá gravando numa quinta, o jogo é na sexta, é válido pela NBA Cup, né, no qual o Thunder Sim, já está 3-0, e mesmo perdendo, se vem a perder, tende a classificar aí como o segundo melhor colocado. Então a gente tem aí uma sim, sim. classificação encaminhada para esse título que eu tô querendo demais, tá? A gente Quero, pode pô. deixar até, deixamos Queremos até para tapar. um outro episódio, de repente, para focar mais em torno disso, mas tô querendo Gosto. demais essa copinha aí que tem aí para dezembro aí as suas fases finais. Não, concordo. Já pode deixar marcado aí que o próximo episódio vai ser sobre a fase final da NBA Cup. Porque, cara, além de ser um título, né? Eu, particularmente, sou muito competitivo. Então, assim, se meu time tá jogando ou eu tô jogando uma coisa, eu quero ganhar. Ah, é para o ímpar, quero ganhar. Perdi, fiquei puto, fiquei puto. E o Thunder perdeu a final, né? E daquela forma, assim, que foi humilhante, né? O Thunder não conseguiu jogar contra o Milwaukee Bucks, aí Damian Lillard, pai do Thunder. Então, assim, tem que ganhar, ou pelo menos empurrar lá em Vegas, né? Porque quem não sabe, o Final Four, no caso as semifinais e a final, são tudo em Las Vegas. Então espero muito que o Thunder chegue lá e esse joguinho contra o Phoenix vai ser importante. E mais uma pergunta aqui, quem mandou foi o Christian Barbosa. Ele perguntou do Barnheiser, do Brooks Barnheiser, perguntando se ele é um Dylan Jones 2.0 ou tá mais pro AJ no sentido de aproveitamento e pique. Essa eu posso começar respondendo. Cara, eu não diria que ele é um Dylan Jones, porque o Brooks é um cara mais inteiro, mais completo, mais intenso. Você vê os jogos dele da D-League, fez triplo-duplo esses dias, é um cara inteligente, né? Ele consegue mesclar muito bem essa intensidade com inteligência. Muitas vezes isso é difícil, né? O cara às vezes é muito intenso, só que ele é meio burrinho. Então, ele é um cara inteligente. Claro que também não é uma estrela, né? Não acho que ele tenha. Desculpa. Não acho que ele tenha essa estrela que o AJ Mitchell parece ter, sabe? Porque o AJ Mitchell, cara, hoje o AJ Mitchell pegar na bola, eu sei que, assim, vai fazer uma coisa absurda, ó, né? Contra o Minnesota, ele fez uma sequência de cestas que, cara, se você olha, você acha que é um All-Star, sabe? Enterrou, reverso, bola de três. Então, acho que ele tá no meio termo ali. Não acho que ele vai ser um bust, igual o Dylan Jones, mas também não vai ser um cara, assim, também não tô projetando que o AJ Mitchell vai ser uma estrela. Mas foi uma boa pick, cara. Eu acho que foi mais uma. Não diria uma estilo do draft do Sam Prest, mas eu acho que foi uma boa escolha em meio às circunstâncias do Thunder, né? Segunda rodada, um jogador ali que praticamente esquecido, não era muito cotado, né? Mais um caso de um jogador de universidade pequena que o Prest escolhe, né? Que ele provavelmente monitorou de perto aquele cara de uma forma exclusiva que alguma coisa só ele viu. Então acho que pode vir a ser útil, mas como a gente fala, cara, hoje infelizmente o espaço está curto, né? O Thunder cada vez mais está com o elenco cheio, o espaço vai ficando mais curto, a competitividade vai ficando mais alta. O próprio Nikola Topic e o Sorber, que não estrearam ainda, a gente não sabe como vai ser o papel deles. Hoje, na rotação do Thunder, é difícil você encaixar eles, sendo que, de novo, igual eu falei, são duas piques de loteria, sabe? Então, é difícil, né? Não imagino que o Barnheiser tenha muita minutagem. Ao longo da temporada vai ser utilizado sim, mas aí, pelo fato da minutagem ser curta, ele vai ter que mostrar muito mais do que deveria mostrar. Então,
Vamos ver a expectativa, mas eu acho que foi sim. Ele perguntou, né, no fato se foi uma pique mais para AJ Mitchell ou Dylan Jones no aproveitamento ali, pique e tal. Acho que foi mais perto do Mitchell, só que não tão perto. O Brandheiser é um cara que vem ali para ser aquele 13º, 14º jogador. É aquela questão, tem muitas picks de draft, às vezes tu vai contratando esses caras mais assim, baratos, de repente consegue te entregar ali 5, 7 minutos em alta intensidade, né, já jogou vários jogos nessa temporada, então acho que vai ser mais ou menos isso. Ele tem um bom nível defensivo, né, já provou em alguns momentos, até na sua própria carreira universitária. No OKC Blue vem tendo mais espaço também, como tu comentou, fez triplo-duplo esses dias com, né, mais protagonismo ofensivo, mas na NBA o papel dele vai ser muito restrito, né, até por isso eu acho que ele não vai ter tanto espaço assim com o decorrer dos jogos, até com o retorno do Jerry Williams, do Aaron Wiggins, do Kerrith Williams também, que é um ala, então ele vai acabar perdendo um pouco desse espaço, e cara, vamos ver. Não espero muito desse jogador, mas eu acho que aquela apostinha assim, cara, se ele conseguir ser um pouquinho mais útil que o Ousmane Dieng, né, sendo mais barato, tá ótimo, é isso aí. Perfeito, meu amigo. Eu acho que é isso, né? Mais alguma coisa? Podemos fechar? Da minha parte, só agradecer e desfrutar dessa temporada maravilhosa, torcer para que dezembro, né, continue nos trazendo muitas vitórias e que venha a NBA Cup, né, porque erguer um caneco já em dezembro, podendo erguer outro lá em junho, julho do ano que vem, vai ser maravilhoso. Com certeza, até porque qualquer derrota do Thunder agora também vai ser um foguetório absurdo, né? Ah, será que o Thunder se perdeu? Nossa, se porventura chegar a perder 2 jogos seguidos, eu não quero nem ver. Mas pelo menos nós somos os atuais campeões e a gente já deu resposta suficiente. Bom, meu povo, muito obrigado se você chegou até aqui. Deixa aí, não sei se você está ouvindo no YouTube, no Spotify, segue a gente, avalia no Spotify, porque como a gente paralisou esse projeto, a gente voltou, o Spotify mudou totalmente a mecânica, mudou, enfim, plataforma e tal, então a gente teve que criar do zero a página, e apesar de a gente não ter muita gravação constante, a nossa ideia realmente é voltar a ter gravações, mais gravações. É importante a gente ter uma avaliação alta lá no Spotify, então assim, se vocês puderem, estão vindo até agora é porque vocês gostaram, né? Pô, não é possível que vocês chegaram até aqui e não gostaram. Mas avalia aí, enfim, quando saírem mais episódios, a gente vai postando aí, divulgando nas nossas redes sociais. E é isso, Ângelo. Muito obrigado, meu amigo. Sempre um prazer. E Thunder Up, né? Tamo junto, valeu pela rapaziada que acompanhou até agora, valeu Lucas, e é isso aí, Thunder Up. Valeu, tropinha. Valeu, 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 valeu.